Olá, sou Rogério Nunes, sócio da Moore Joinville Outsourcing e Consultoria Empresarial. Estou aqui para falar um pouco sobre a administração financeira, mais especificamente a projeções de resultado. É nosso entendimento que a fundamentação financeira de cenários futuros é de grande valia para facilitar e tornar mais assertivas as decisões estratégicas e ou operacionais. O modelo que apresentaremos faz esse trabalho, através da aplicação das regras de negócio da empresa, o input de dados projetivos e os cálculos necessários para projetar o resultado, o fluxo de caixa, o balanço patrimonial e todos os indicadores de desempenho econômico e financeiro. Como trata-se de uma apresentação, obviamente o modelo já está alimentado com os dados necessários para uma projeção com as seguintes características. Será uma empresa do segmento industrial, a projeção para os próximos 12 meses, ou seja, de agosto de 2020 a julho de 2021. A receita de venda será formada pela projeção de volumes físicos e os respectivos preços médios. O custo direto baseado na estrutura de produtos, também conhecida como ficha técnica, com as quantidades necessárias e os custos unitários. Os gastos indiretos de fabricação, os gastos comerciais variáveis e fixos, os gastos administrativos, os investimentos necessários, os desembolsos em função dos compromissos financeiros, os contratos de financiamento já disponíveis na empresa, os prazos médios de recebimento de clientes e pagamentos a fornecedores, a estrutura tributária e outras informações mais detalhadas. Isto posto e de acordo com as premissas preenchidas, o desempenho econômico-financeiro da empresa esperado para os próximos 12 meses poderemos ver a seguir. Iniciando pelo resultado, temos aqui que de agosto de 2020 a julho de 2021, a empresa deve ter uma geração de caixa operacional ou EBITDA equivalente a 21% da receita líquida, um pouco menor no início do período, melhorando ao longo dele. O resultado líquido é baixo, lucro líquido apenas 3,5% da receita líquida, isso muito em função do alto custo financeiro. Este modelo, essa empresa em questão está bem alavancada. Ou seja, aqui nós temos a demonstração do resultado para os próximos 12 meses, baseado numa visão moderada ou normal de negócios. Podemos analisar também o fluxo de caixa, a demonstração do fluxo de caixa direto em bases mensais, com a estratificação dos movimentos operacionais e não operacionais, identificando neste exemplo que a geração de caixa operacional ao final de 12 meses será de 138 milhões, informação importante para identificar a capacidade que a operação da companhia tem para cobrir os demais movimentos financeiros, seja na forma de investimentos, amortização de financiamentos e assim por diante. Outra informação relevante é que o caixa do período, apesar de que em alguns meses apresentar um movimento negativo, ao final dos 12 meses será positivo em 19 milhões. Considerando ainda um saldo inicial de 16 milhões, mais a receita financeira proveniente das sobras ao longo dos 12 meses, de 3,6, formará um disponível em 31 de julho de 2021 de 39 milhões de reais. Esta projeção, portanto, apresenta uma certa estabilidade financeira para a companhia nos próximos 12 meses. Também com todas as contas projetadas, que é fundamental para que se tenha uma noção clara do desempenho financeiro da companhia. Outros detalhes também podem ser analisados: a movimentação dos estoques por segmento de negócio, a movimentação das pessoas dentro dos principais centros de custo, a rentabilidade por linha de negócio ou segmento, a movimentação do ativo imobilizado com os novos investimentos, a movimentação das contas de balanço, cada uma delas. Também é um importante
uma importante informação para dar credibilidade à projeção, a composição da receita e despesa financeira, o que compõe as receitas, o que compõe as despesas, o custo de produção unitário para cada um dos segmentos e as despesas operacionais, ou seja, as despesas administrativas, comerciais, destacadas entre dedicadas e corporativas e assim sucessivamente. Então vamos entrar em mais detalhes a respeito dessa projeção, porque o objetivo maior é analisar as simulações. Então, a administração desta empresa, de posse dessa informação, se sentiu um pouco confortável para analisar algumas decisões estratégicas. E uma delas seria de aumentar a sua participação no mercado, com sacrifício de rentabilidade. Então, a simulação que faremos a seguir consiste em aumentar os volumes de vendas em torno de 12%, mas com sacrifício nos preços médios em 10%. Tratando de valores, nós vamos aumentar os volumes em 12%, reduzir os preços em 10%. E vamos ver se essa estratégia seria viável do ponto de vista financeiro. Então, voltamos aqui nas simulações. A ideia é, então, aumentar o volume de vendas em 12%, com redução de preços na ordem de 10%. Vejam que essa simulação poderia ser feita em um período específico, para um segmento de venda específico. Por exemplo, poderia iniciar somente em 2021, somente para o segmento 1 e 2, e assim sucessivamente. São várias as possibilidades, mas para efeito demonstrativo e de comparação, vamos adotar que essa simulação será em todos os segmentos e em todos os meses. Uma vez feito isso, vamos comparar então agora como fica o resultado e o desempenho financeiro dessa companhia com esta simulação. Os cálculos sendo feitos. Então vamos iniciar com a demonstração de resultado. Aqui, nessa tonalidade mais esverdeada, é o cenário base, ou seja, aquele que nós vimos lá detalhado ao longo dos meses. Aqui agora está sendo apresentado apenas o acumulado de agosto de 2020 até julho de 2021. Então, nesta base de informações, a geração de caixa seria de 156 milhões, ou equivalente a 21% da receita líquida. O resultado seria de 3,51, como nós vimos já detalhado ao longo dos meses. Mas eu quero comparar com aquela posição em que eu fui agressivo nos preços, com uma redução média de 10% e com uma expectativa de aumento de volumes de 12%. Como ficaria a posição da empresa do ponto de vista de resultado? Então, este cenário mais amarelado é esta simulação. E aqui uma análise horizontal do desempenho. Vejam que a geração de caixa, que era de 156 milhões no cenário base, passou a ser de 119 milhões apenas, com uma redução de 23,7%. O resultado líquido, que era de 26 milhões, praticamente não existe nessa simulação, ele é zero. Desempenho financeiro, obviamente, de 65 milhões, passa a ser de 68 milhões a despesa financeira. Então, do ponto de vista econômico, há uma perda de rentabilidade considerável, ainda suportável, digamos assim. Mas vamos analisar agora como é que ficaria do ponto de vista financeiro, como fica o meu fluxo de caixa nessa posição. Aqui está o meu fluxo de caixa no cenário base, com um disponível de 39 milhões, que nós vimos o detalhamento mensal nos quadros anteriores, e agora eu quero comparar essa posição com essa simulação na qual eu aumentei o volume em 12 e reduzi os preços em 10. Vejam que o volume de recebimentos melhora, porque eu tenho um aumento de faturamento,
mas aumento muito os meus gastos, os meus pagamentos operacionais, porque por conta de que se meus volumes aumentam, eu tenho mais pagamentos a fornecedores e assim sucessivamente, mais impostos e assim por diante. Então, nessa posição simulada, o meu caixa do período passa a ser negativo em 17 milhões. Em comparação aos 22 milhões positivos que eu tinha na visão anterior. O meu saldo de caixa era de 39 e passa a ser negativo em 527. Eu tive que buscar dinheiro no mercado para suprir a minha deficiência de caixa. Pouco, apenas 627, mas precisei buscar. Então, se eu tinha uma disponibilidade de 39 milhões, agora não tenho mais, não teria disponibilidade nenhuma, aumentando um pouco ainda o meu endividamento. Ainda é possível analisar o balanço patrimonial dessa simulação. Vejam aqui o balanço no cenário base e aqui o balanço do cenário simulado. Redução de circulante e assim por diante. Todas as informações estão linkadas e fecham e batem, não é? É importante isso para que se tenha credibilidade nos números apresentados. A diretoria, ainda não satisfeita com esse resultado, pensou numa outra posição. Vamos imaginar o seguinte: vamos simular um novo cenário no qual eu teria uma redução menor de preços, de apenas 5%. Mas, no entanto, para me tornar atrativo e conquistar mais clientes, eu teria que aumentar o meu prazo de venda. O que eu daria aos clientes seria esse aumento dos prazos de vendas. Dos atuais 20 dias, atualmente a empresa trabalha com 20 dias, para 45 dias. O aumento de vendas esperados continuaria os 12% que nós tivemos nessa simulação anterior, mas ao invés de eu reduzir 10% os preços, eu vou reduzir apenas 5%, mas vou aumentar o meu prazo concedido aos clientes de 20 para 45 dias. Como ficaria essa posição? Ela é mais vantajosa do que essa? Vamos novamente fazer essa simulação. Então, o que nós queremos? Aumentar os volumes em 12, continuamos com o mesmo aumento de volumes. A redução de preços não seria mais de 10, seria de apenas 5. Mas, meu prazo médio de clientes, que era de 20 dias, passaria a ser de 45 dias. É viável essa estratégia do ponto de vista financeiro? Vamos calcular. Voltando à demonstração de resultado, veja que nós mantivemos a nossa base, mantivemos a nossa simulação na qual eu reduzo em 10% os preços com aumento de 12% nos volumes e acrescento mais uma simulação, que é essa que nós vimos, com redução de apenas 5% nos preços, mais aumento no prazo médio concedido de 20 para 45 dias. Veja que aqui a evolução de vendas nos dois cenários aumenta 12 neste e 12 também neste. O aumento de receita é pequena nesse cenário aqui, porque a redução de preço foi maior. Nesse cenário, o aumento de receita maior. A minha rentabilidade praticamente empata, líquida, como o cenário inicial, de 26 milhões para 23 milhões, mas a minha geração de caixa melhora de 156 para 161, 2,6% maior. Meu custo financeiro aumenta bastante para 74 milhões, obviamente precisei de mais capital de giro. Aqui dentro do DRE, essa visão ainda não é bem perceptível, mas vamos ver no fluxo de caixa, ou seja, em termos de resultado, é uma visão até que viável, é uma simulação viável. Vamos ver agora como ficaria em termos de fluxo de caixa. Então, continuo com a minha base, a minha simulação que já fizemos, de redução de preço de 10 e aumento de 12 de volumes, e acrescentamos aqui aquela na qual eu posterguei o meu recebimento em mais 25 dias. O prazo médio era 20, passei a 45.
Vejam que nesta simulação, o caixa do período, que era positivo na base em 22 milhões, passou a ser negativo em 17, consumindo todo o meu caixa inicial, na simulação na qual eu reduzo os preços em 10%, e aqui nessa simulação em que eu aumento o prazo médio concedido aos clientes, ele é negativo em 60 milhões. Eu tenho que buscar 43 milhões no mercado. Do ponto de vista financeiro, é um cenário perigoso. Eu aumento o endividamento, que neste exemplo já é alto. Então, se quando analisamos o resultado, a visão é relativamente positiva, quando vamos no financeiro, percebemos que ela não é tão boa assim. E esta a importância que nós damos para esse modelo. Uma visão completa da situação econômica e financeira da empresa. Não ficamos apenas no resultado, não focamos apenas na melhora da rentabilidade, a melhora do faturamento. É importante verificar se a empresa tem condições financeiras de suportar uma estratégia deste tipo. Eventualmente, ela já está com a sua capacidade, o seu crédito bancário tomado, então seria necessário ou captação com sócios ou alguma outra forma de captação de recursos, e ainda assim com certo risco. Podemos ver que o balanço patrimonial também estão apresentados nos 3 cenários, ou seja, a visão é completa de todos os negócios. Bom, o objetivo dessa apresentação rápida acredito que foi atingido com essas 2 simulações, mas acrescento que muitas outras possibilidades de cenários podem ser construídos. Temos possibilidades de aumentar o custo de insumos, com ou sem repasses aos preços de venda, possibilidade de investimentos com desembolso, mas com expectativa de redução de custo, redução de pessoal, redução de mão de obra e assim sucessivamente. Simulações de tributárias, alterações tributárias, para empresas que querem avaliar se vale a pena continuar numa tributação, por exemplo, do lucro presumido ou lucro real, e assim sucessivamente. Nós entendemos que tudo fica mais claro à luz dos números. Esse velho ditado é muito importante nas decisões empresariais. E o objetivo desse modelo de projeções da Moore é fazer valer essa máxima. Permaneço à disposição e muito obrigado por assistir.